Salve, salve, meus queridos! Estamos iniciando aqui mais um episódio do Inova Podcast e hoje com a presença de uma pessoa ilustre, uma amiga e companheira de palestra. Sim, gente, e não é só palestra, a gente vai falar sobre gestão, é uma expert. Mas eu vou deixar pro nosso querido amigo Clonoaldo apresentar essa pessoa incrível que tá com a gente aqui na mesa do Inova Podcast. Clonoaldo, solta a voz, fala com a gente aqui. Eu quero que você apresente essa convidada ilustre que tá aqui com a gente agora. Salve, salve, meus queridos. Aqui é o Clonoaldo, o manequim mais antenado do mundo dos podcasts. Hoje temos uma convidada muito especial no Inova 10X. Diretamente da ForBlue, recebam com muitos aplausos Leia Valduga, diretora de operações e partner da ForBlue. Muito bom, muito bom. Léa, muito bem-vinda. Ai, obrigada, ao Inova Rafa. Podcast. Adorei o convite. E eu quero saber agora de você, o que você tem de bom pra contar pra gente, porque a gente sabe que você trabalha com... Conta pra gente, como você tá utilizando a inteligência artificial pra... Vai direto, pô, deixa eu falar com ela primeiro, hein? Primeiro a gente tem que conversar... Agora ele não tá mais tímido. Primeiro, ó, porque chegou até deu até a tela de erro aqui agora. Hein? Mas conta pra gente, vamos lá. Pra você ver, pessoal, quando é ao vivo acontece essas coisas. Quem sabe faz ao vivo. Vai lá. E aí, conta pra gente. Então, eu tô na ForBlue há 7 anos, né? Então, eu sou administradora de empresas e sempre fui voltada para a área de financeira, mas sendo gerente e trabalhando na área financeira de empresas, aquela coisa de entrar às 8, sair às 5, entrar às 9, 2 horas de almoço, aquele padrãozão, né? Padrão CLT. Padrão CLT. Quando meu filho nasceu, eu resolvi parar de trabalhar, porque eu morava muito longe do meu trabalho, eu não tenho família aqui em Curitiba, minha família está toda no interior, em Londrina. Meu marido saía cedo, voltava tarde, então assim, eu não me via deixando meu filho em algum lugar indo trabalhar. E naquela época fazia frio aqui em Curitiba. Então eu já imaginava, nossa, 7 horas da manhã sair com ele com... Vai estar nevando. Né, 5 graus, não dá. Vai estar nevando. Vai estar nevando. E resolvi parar, mas nunca foi a minha ideia não voltar a trabalhar. Eu sempre tive a ideia de um dia voltar, acompanhar aquele crescimento dele e tal. Mas a vida vai acontecendo, né? E quando eu vi, já fazia uns 7 anos que ele tinha nascido. Não, e que eu tava fora do mercado de trabalho. E o tempo voa. Mas esse número 7 é interessante, né? Pois é. 7 dias na semana. E vou te contar que lá em casa também foi 7 anos. Olha só. A gente foi a Helena. Aí a Helena foi crescendo, depois veio o Gabriel. Aí minha esposa ficou 7 anos. Acho que os 7 anos deve ser um número mágico para as mulheres. Cabalístico. Ela chegou e falou assim, Rafa... Quero voltar a trabalhar. Agora. Não, porque acontece, vocês mães, né, estão ali focado com a criança, tem até uma questão que você acaba baixando até o nível de raciocínio, de interação com outras mulheres, não se conecta mais. Total. A minha esposa reclamava muito, falava, Rafa, eu não tô me sentindo conectando mais com o mundo. Daí eu falei, eu quero voltar a trabalhar, daí a gente começou a estruturar as coisas pra poder voltar, mas é uma coisa que acontece com toda mulher, né? Mas é incrível, porque assim, comigo, eu nunca tive a intenção de não voltar, mas eu ficava imaginando como que eu ia voltar, porque eu já não queria mais entrar nesse esquema CLT, de ter horário pra entrar, ter horário pra sair, ter que pedir amém pra um chefe pra levar meu filho num pediatra, pra ir assistir uma apresentação na escola, né? Mas eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Eu já tinha quase 40 anos, eu já tinha 40 anos, e a gente sabe como que é o mercado de trabalho, né? Mãe, 40 anos, 7 anos fora do mercado, então desatualizada, né? Uhum. E tava, porque o que fazia parte da minha vida? O WhatsApp e e-mail, só. Era isso de tecnologia que eu tinha, né? Sim. Mas aí fui voltando na área de consultoria, eu tive um anjo da guarda, né, que eu sempre falo que foi a Vera, ela me instigou a voltar a trabalhar, a gente fazia pilates junto e nem éramos amigas, mas ela sempre falava, você precisa voltar a trabalhar, você não pode depender de marido. E eu achava aquilo um absurdo, tipo, que mulher entrona, né? Nem sabe nada da minha vida, fica se metendo. E ela era essa mulher, sabe? Que não precisava de ninguém pra nada. Consultora da área comercial, e se fez uma carreira maravilhosa. E ela falou, você tinha que ser consultora financeira, já que você é da área financeira. Só que eu nem sabia por onde começar. Eu não me via procurando, prospectando cliente, eu não sabia nada.
E um dia, meu filho fazia taekwondo naquela época, e a minha amizade, assim, o meu hall, né, de amizades eram as mães do taekwondo, as mães do prédio, que a gente descia lá pra brincar com os filhos, e era isso. Mãe da escola. Mãe da escola. E só. Mães do mês de nascimento. Sabe, quando a Helena nasceu, era até engraçado. Tem isso também. Tinha um grupo lá que minha esposa entrou, que a minha esposa era mãe de primeira viagem, e entrou no grupo da Mães de Maio. Até hoje aquela mulherada se encontra, Olha que legal. Até hoje a mulherada se encontra lá, e que espiazão, tudo homem já, falando grosso quase. Grupo da Mães de Maio. Eu falei, pare com isso, mas tem... Acontece, né? E o que acontece? Você vai se fechando ali naquele teu universo e parece que você fica meio encapsulado, né? Numa bolha, e você não consegue olhar pra fora. E acho que tem que vir alguém mesmo dar esse chacoalhão, ou a vida dá um chacoalhão, e a gente, né, resolve ir em frente. E no meu caso, a Vera fazia esse comentário, ela falava assim, e se o teu marido te largar? E eu achava um absurdo. Eu falava, gente, mas como? Né? Como que ele vai me largar? Não né? É assim, a gente assinou um contrato. Ele vai me pagar uma pensão. Daí ela falava assim, até ele arruma outra. Depois ela vai fazer a cabeça dele. Desse jeito. E um dia, conversando com as mães ali do taekwondo, enquanto nossos filhos treinavam, eu comentei, falei, eu tô voltando mais na área de consultoria financeira para empreendedores, que daí isso para mim já era uma coisa muito clara, trabalhar com empreendedores, né, com os pequenos, porque eu sempre gostei de empresa pequena. Eu tive experiências em empresas muito grandes, empresas médias e empresas pequenas, nessa minha fase CLT. E eu sempre gostei da empresa pequena. Aquela empresa, assim, que você meio que faz de tudo um pouco, né? Que você mata um leão por dia. Eu sempre gostei dessa dinâmica. E no dia seguinte, uma delas me manda uma mensagem. Lé, então, queria saber quanto que você cobra. Pra quê? Para consultoria, eu tô precisando. Ela tinha uma clínica odontológica, tem até hoje, e eles eram 5, 6 sócios, e todo o controle financeiro deles era num cadernão. E eu falava, Letícia, não, eu falava, Letícia, se você perder esse cadernão... Não, a gente perdeu a vida inteira, a gente não sabe nem quanto que cada um vai ganhar. Porque era um cadernão mesmo. E ali eu comecei. Só que, assim, era uma coisa meio que, né, um indicava para outro. Eu não precisava daquilo, né, naquele momento como meio de vida, para me sustentar, e tinha o meu marido, né. E até que um dia eu estava para entrar num cliente, estava esperando dar o horário de entrar, e coloquei na internet, consultoria financeira para pequenas empresas, e apareceu a ForBlue. E eu cliquei no link, na hora já comecei a ver o Renan e o Alex, que são os sócios fundadores, eles são daqui de Curitiba também, apesar da ForBlue ser uma empresa 100% online, né? E eles estavam ali falando de um curso que eles tinham na época de finanças para pequenas empresas, e eu adorei a didática deles, adorei o linguajar deles e comecei a seguir. E comecei a assistir as aulas e comecei a consumir produto, até que um dia eles me mandaram um e-mail, que eu estava na base deles já, né? Naquela época eu não sabia de nada disso, hoje eu sei. Já entrei na base dos clientes, né? E eles mandavam um e-mail, e mandaram um e-mail que eles estavam fazendo processo de seleção para consultor financeiro. Quando eu vi os requisitos, eu falei, eu me encaixo em todos. O único era gravar um vídeo, né? Então, pegar o celular, assim, gravar um vídeo. Esse era o requisito que você não cumpria? Esse era o que eu não cumpria. Porque eu era analógica. Mas você tinha vergonha ou não sabia como Eu tinha vergonha. Eu morria de vergonha. Então, eu nunca tinha gravado, né? Nada, me olhando. Nada, nem gravado e falando, não. Né? Era isso 2017. Então, eu era mãe. Né? Era isso que eu era. Minha tecnologia era essa, né? Mas eu sempre fui muito competitiva, sempre, comigo mesma e com todo mundo. Então, eu falei, não, eu não vou deixar um vídeo me vencer. Eu gravei 11 vídeos, deixei o Theo na escola, voltei para casa, peguei o melhor ângulo ali que eu achava e gravei 11 vídeos. Aí, fiquei escolhendo lá mais o resto da tarde, né, qual que era melhor. Tirou a tarde de fazer. E aí, como que eu ia mandar aquilo por e-mail? Era muito grande? Porque tinham vários minutos, acho que tinha um máximo lá de minutos, e claro que eu esgotei o mar, né? Fui até o último segundo que eu tinha de tempo. E eu falei, e agora, como que eu vou mandar esse vídeo? Eu não sabia, né? Aí, meu marido, na época, ele estava num projeto no interior do Paraná, em Palotina. Então, ele saía daqui na segunda e voltava na sexta. E eu tinha prazo para mandar o vídeo.
Falei, gente, é agora, né? Falei com ele, não, me manda que eu... Eu falei, cara, não dá pra eu te mandar, porque não vai, né? Senão eu mandava aqui por e-mail do meu celular. Isso eu já sabia fazer. E resumindo, ele voltou, eu falei lá pra moça, né? Eu falei, olha, eu tive um imprevisto, vou ter que mandar no final de semana, que era quando meu marido chegava, porque eu não ia falar pra ela, né? Não sei mandar. E não, a gente estendeu o prazo porque a gente tá recebendo muito currículo. Aí o que eu já pensei, né? Aquela crença da gente. Ai, muito currículo, eu, né, quarentona, já não vou entrar. Para resumir, fui passando, mandei o vídeo, deu certo, fui passando todos os processos de seleção. Aí teve a última etapa, que era com eles, né? Com o Alex e com o Renan. Eu tinha que dar uma aula sobre algum assunto da gestão financeira. E escolhi lá um tema, dei a aula e eles ficaram de dar uma resposta no dia seguinte. Não veio resposta. No outro dia, daí era um sábado, o Renan me manda um áudio, já se achando íntimo para mandar áudio, né? Ai, a gente não conseguiu chegar numa resposta, né? Tá entre você e outra pessoa. Até segunda, a gente chega no consenso, tá bom? Aí, na segunda, nada. Na terça, ele me mandou uma mensagem dizendo, Leia, então, a gente já resolveu, só que você não foi escolhida. Foi o Bruno, que hoje é o CEO do Yampa, que é o nosso software, né? Mas continue seguindo a gente, e foi o que eu fiz. E ali, Rafa, eu já comecei, assim, também a entrar nisso que hoje a gente está muito envolvido, que é o networking. Aí eu comecei, assim, de uma forma empírica, a fazer um networking, porque eu realmente mantive o contato com eles. Como eu já tinha o celular deles, de vez em quando eu trocava uma mensagem, e eu fiquei ali, no radar. Quando foi no final daquele ano, eles me convidaram para entrar na empresa, para realmente entrar, né? Daí eu assumi a área de suporte, que, na verdade, eu criei a área de suporte, não existia. E logo em seguida comecei a fazer consultoria. E logo de cara eu tive um super case de sucesso, né? E daí já fiquei, assim, famosa entre os clientes. Então a gente fazia mentoria, todo mundo queria ser meu cliente, porque era uma dermatologista que estava, assim, tendo muito prejuízo. E a gente fez ali, né, todo o processo da consultoria e tal, e ela aumentou, ela saiu de prejuízo e ela aumentou em 200 e poucos % o lucro dela, sabe? E aí, ali eu vi, falei, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da vida, né? Só que as coisas vão mudando, né? Aí fui entrando na área de gestão, mais na gestão da empresa, né? Quando eu comecei na ForBlue, nós éramos em 6 pessoas, contando os sócios fundadores. Hoje nós somos em 60 só na ForBlue, mais uns 20 do Yampa, umas 80, 90 pessoas. Uau. Uau. Então você ajudou o pessoal a construir o negócio. Ajudei a construir. E o mais interessante é que, assim... E quando que você virou sócio? Como é que foi isso? Foi em 2021. Foi em 2021. Então, eles resolveram, né, abrir essa sociedade, convidaram algumas pessoas e hoje somos, acho que, em 6 ou 7 sócios, né? E é uma delícia, porque é um reconhecimento, né, de um trabalho, e é uma forma também da gente segurar os talentos na empresa. Sim. Porque a gente sabe que o mercado hoje, principalmente depois da pandemia, porque o grande diferencial que a ForBlue tinha, assim, em termos de gestão de pessoas, era o home office. Porque, para mim, por exemplo, né, eu tinha essa coisa, como que eu vou voltar para o mercado corporativo? Sim. Aquilo já não fazia parte da minha realidade, já não queria mais. E a ForBlue caiu como uma luva, porque nunca existiu um escritório, a gente não tem um escritório. A gente tem uma sede contábil e só, cada um trabalha na sua casa. Então, tem nos Estados Unidos, tem em Portugal, agora tem uma menina que trabalha comigo, que ano que vem ela vai passar 6 meses na Espanha, sabe? Legal. Então, e foi o modelo que se encaixou para o meu estilo de vida. E como naquela época não existia isso, a gente está falando aí de 2017, né? De 7 anos atrás. Então, não era comum, né, ter o home office. Então, isso foi atraindo muita gente. Uhum. Só que aí, depois da pandemia...
não era mais, né? Hoje tem muito modelo de empresa home office, híbrido, né? Então, é uma forma da gente segurar as pessoas boas, né, da empresa, que a gente preza muito pela cultura dentro da ForBlue, então a gente sempre faz trabalhos muito fortes em cima da cultura. Então, a gente é uma forma de reconhecer essas pessoas que estão ali com a gente, né? Que legal. Incrível, né? Não, e é interessante você contando essa questão que a gente começa a perceber que a empresa que investe realmente nos colaboradores investe pesado, né? No caso, Sim. quando chama a pessoa para participar do quadro societário, esse reconhecimento faz com que você não entregue 100%. Você entregue 200%. Com certeza. Não entregue 100%, é 200%. É. Cara, que incrível. Agora eu fiquei curioso com o negócio. E aquele negócio que a tua amiga falava que o marido vai largar? Não largou não, né? Então, ele não largou, mas ele faleceu. Nossa. Ele faleceu em 2021. Um pouco depois eu me tornar sócia da ForBlue, porque Deus, ele vai, né, fazendo tudo, as conexões dele, né? Entendi. O meu marido, ele era da área de TI, né? Então, assim, sempre foi um super executivo, disputadíssimo pelas grandes empresas, trabalhou em Boticário, Sadia, em Copa. Então, ele era um cara, assim, ele era o cara, né? Era o cara, assim, eu tava sempre na sombra, né? Mas eu me colocava na sombra, não ele. Ele sempre foi super meu fã e sempre me colocando pra frente, acreditando nos meus projetos. Mas eu tava sempre um passo atrás porque eu me colocava, porque ele era tão, né? Eu falava, nossa, nunca vou chegar nesse nível do Thomas. E em 2021, nós descobrimos um câncer. Eu já estava na ForBlue, né? Já estava super bem e muito feliz com o que eu fazia ali e tal. E em junho de 2021, nós descobrimos um câncer e em setembro ele faleceu. Muito rápido. Muito rápido. E assim, ele era um cara super saudável, não bebia. Bebia, assim, menos que eu, né? Não fumava, super atleta, esportista, pedalava, assim, 200 quilômetros, sabe? De alta performance. Então, são aquelas coisas, assim, que você nunca espera na tua vida, né? E então, ele não me largou, né? Pela vontade dele, mas ele faleceu. Entendi. Então, se eu não tivesse feito toda essa movimentação na minha vida, o que seria de mim? Eu não estaria aqui contando essa história para você. Não, com certeza não. É interessante a importância de ter um plano. Porque assim, eu acredito nessa questão, a gente preza essa cultura em casa, né? Eu e minha esposa, que a prioridade dela é as crianças. Uhum. E a minha prioridade é prover e dar proteção. Mas é um fato, né? Que às vezes pode acontecer uma fatalidade. E sabe que depois que ele faleceu, o que eu mais ouvia, assim, de mulheres era isso. Nossa, depois que aconteceu isso com você, eu fico pensando, e se fosse comigo? Eu não ia conseguir. Algumas que trabalham, outras que não trabalham, que também optaram por cuidar dos filhos, né? E é uma realidade. Ninguém tá imune a esse tipo de coisa. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Foi pandemia, alguma coisa, não? Não foi o câncer? Foi o câncer. Foi na época da pandemia, mas foi o câncer. E depois que ele faleceu, eu não parei nenhum minuto de trabalhar, porque o trabalho, assim, foi o meu alicerce naquele momento, né? Ele faleceu numa quinta, na segunda eu tava numa reunião já com um cliente, com o Renan, lá um dos sócios, e justamente porque eu precisava daquilo, né? Pra poder tirar o foco, né? E fazer a vida acontecer, né? E o meu filho, que ele era daí, né, o meu foco para ele conseguir passar por tudo isso. Então, não foi fácil, né? Hoje só que eu passei, sabe? Hoje, quando eu penso em tudo que eu tive que fazer naquela época, e cuidar de papelada de inventário, e, sabe, aqueles detalhes de burocracia, e procurar esse documento e aquele documento, eu não sei como que foi, sabe? Simplesmente foi. Claro, eu tive, assim, pessoas maravilhosas junto comigo, que passaram, né, esse processo. E tem mais um detalhe, eu tô sozinha aqui, eu e o meu filho, a minha família está em Londrina, né? E eles têm a vida deles lá, o meu pai, minha mãe, meu irmão, a minha sogra, né? O Thomas tem um irmão que mora aqui, o Rafa, que é também o meu anjo da guarda, que é o tio do Theo, que me ajuda pra caramba, mas ele também tem a vida dele.
E tudo isso eu tive que fazer sozinha, né? Mas passou, né? Fui me fortalecendo e é uma história para contar, né? E, inclusive, toda essa minha trajetória hoje é uma palestra que eu dou, uma das palestras que eu dou, porque daí eu fui me desenvolvendo também nessa área de palestras, né? Eu adoro, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, mas você ser comunicativa não significa que você consegue passar a sua mensagem. Sim. E eu fui estudar, né? Fui estudar oratória com o Everson, né? Que foi a nossa ligação, né? Lá da Transformatória. Um abraço pro professor. Ah, isso aí. Um grande Um abraço beijo. pro mestre lá. Nosso mestre. E foi o Everson que me colocou, assim, nesse mundo, né? Eu fiz um curso e alguns meses depois eu fui convidada para dar uma palestra na escola que eu estudei em Londrina. Era sabe aquelas aulas de volta de semestre, era a volta do segundo semestre, então era justamente assim, contando uma história, né? Eu fui contar a minha história, mas na época a minha história não era essa ainda, né? Meu marido não tinha falecido, e eu falei, gente, né? E eu tinha aprendido toda a técnica com ele, tinha os materiais e tal, mas a técnica é uma coisa, a prática é outra, né? Eu me lembro que na época eu entrei muito em contato com ele, com a Sheila, e foi um sucesso. E ali eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E fui desenvolvendo. E fui fazendo, né? Com a For Blue eu faço muita palestra, fora da For Blue eu faço muita palestra. E uma das minhas palestras é essa, né? Eu conto essa linha do tempo da minha vida, ligando com os obstáculos que a gente coloca na vida da gente. Porque eu sempre digo que a vida, ela não nos dá obstáculos, ela nos dá problemas. Os obstáculos nós que colocamos. Sim. E aí tem o obstáculo da vergonha, né? Da vergonha de você colocar um celular na tua cara e começar a gravar. E isso te impede de tanta coisa. Naquela época que eu comecei, não era como é hoje, né? O Instagram estava engatinhando. Hoje, não tem como você não ter essa ferramenta de trabalho, para qualquer trabalho. E então eu fui assim, né, aos poucos me desenvolvendo, né, em tudo isso e superando esses obstáculos. Outro obstáculo, o medo, né? O medo, ele tem que ser um catalisador, não um paralisador, né? Um paralisante. Ele é bom porque ele impede a gente de fazer um monte de... Tipo, se eu vejo aquele leão na minha frente, né? O cortisol sobe, o medo vai me paralisar. Mas aí é o meu instinto de defesa. Agora, aquele medo que acaba impedindo a gente de fazer as coisas, como... Acontece muitas vezes o medo de subir num palco, o medo de você enfrentar uma análise financeira de um cliente, né? De você entrar nesse mundo, começar tudo de novo. Eu comecei do zero. Quando eu comecei na For Blue, eu era a única mulher, nunca teve isso lá, muito pelo contrário, né? E eu era a mais velha. Legal. E eu continuo sendo a mais velha. Tinha um que tinha a minha idade que saiu, eu falei, ai meu Deus. Agora sumiu o posto. Agora sou eu, né? Hoje ainda eu tava vendo lá no software que a gente usa de RH, as faixas etárias, né? Daí assim, de 43 a 48, eu. Ai. Então, o resto... A mais experiente da casa. Exatamente. E então, era tudo... Pra mim, era tudo muito novo. Quando eu entrei, então a gente estruturou o suporte, a gente já queria colocar uma plataforma para suporte, porque a gente sabia que a empresa ia crescer, então a gente não queria uma coisa mais ou menos, porque até então os e-mails eram respondidos igual a gente responde o nosso e-mail pessoal, né? Não tinha métrica, não tinha dados, não tinha nada. Tempo de resposta, nada disso. E aí a gente resolveu implementar uma plataforma e eu tive que fazer tudo aquilo, sozinha. Sabe, codificar, aí tinha lá um suporte deles que eu usava, porque eu não sabia nada. E aí eu chamava meu marido, falava, amor, me ajuda. Ele falava assim, mas essa não é a minha área, tipo, né? O meu negócio de TI é outro, não é esse, né? Porque quando a gente fala que a pessoa é de TI, a gente acha que sabe tudo, né? De tudo. Desde consertar um computador, né? Formatar um computador, até isso que eu precisava, fazer um código, né? E era um desafio, assim, por dia, né? E por muitas vezes eu achei que eu não ia dar conta.
Eu nunca pensei em desistir, mas muitas e muitas vezes eu achei que eu não ia dar conta, que... Mas qual que era o teu medo nessa época? O meu medo, Rafa, era um medo que eu coloquei pra mim, assim, de ser incompetente, sabe? Assim, na verdade, assim, de não corresponder às expectativas que tinham colocado em cima de mim, e eu mesma tinha colocado em cima de mim, né? Eu me sentia uma farsa. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Você sentiu uma farsa? No meio dessas pessoas, pense. E você conseguiu identificar o porquê que você pensava assim, não? Eu acho que a inexperiência mesmo, né? Assim, a falta do conhecimento, porque era tudo muito novo para mim. Então, a partir do momento que eu fui adquirindo mais conhecimento, mais experiência, e nisso a oratória me ajudou muito também, porque aquela coisa de você estar numa sala de reunião, no nosso caso ali no Zoom, você querer falar uma coisa, e você fala assim, não vou falar. Às vezes por medo, por vergonha, tipo, o que eu vou falar é uma besteira. Aí alguém falava, e daí eu falava, putz, mas essa ideia era minha. Só que agora não é mais, agora é dele, porque ele falou antes. Então, você vai desenvolvendo tudo isso, né? Essa segurança que o conhecimento mesmo vai dando, né? A experiência vai dando. E hoje, tenho medo de muita coisa ainda, mas o medo não me paralisa. Eu vou com medo mesmo. Mas hoje, qual que é a maior sombra que você olha na frente, que obstáculo que você vê, assim, que mais te aflige, assim, Você falou que tem medos hoje ainda, né? O que mais te assusta, assim? Não, eu acho que, assim, nada muito, assim, nada fora do normal, assim, de coisas novas, né? Do desconhecido, do desconhecido. Só que é através do desconhecido que a gente vai quebrando as barreiras e vai avançando, né? Esse último summit do Transformatória, né? Eu dei uma palestra para 2.000 pessoas. Eu nunca tinha dado uma palestra para tanta gente. Né? E foi muito bom. Eu vou compartilhar o frio na barriga. Ei, eu vou compartilhar o frio na barriga. Dá um cagaço. Dá. Ei, você olha assim, aquela imensidão de gente. Não, e todo mundo... Não, e você ali, né? Você é o centro das atenções. Então, tudo que você fizer, as pessoas vão estar olhando pra você. Né? Mas é muito gratificante, porque aí eu vejo que toda essa história, né? E tem muita história aí nesse meio, né? Todo esse trabalho empenhado, 2018, né? Que foi o meu primeiro ano de ForBlue, foi extremamente desafiador. Eu trabalhava, assim, de domingo a domingo, literalmente. Porque no começo, que eu fazia essa parte de suporte, era para eu ficar no suporte até maio e daí assumir clientes de consultoria. Só que em janeiro eu já assumi, porque o Renan, que na época era o gerente de consultoria, falou, a gente vai abrir turmas, você quer uns 2, 3 clientes? Eu falei, é claro que eu quero, né? Porque eu sou competitiva. E o sistema lá, eles abrem as turmas, aí das turmas que abrem, tem o upsell, esse upsell para consultoria que vinha para os consultores internos. Isso, exatamente. Na verdade, era assim, era o Iluminismo Financeiro, que era a nossa consultoria, né? Mas hoje, que era a nossa menina dos olhos, né? Foi onde tudo começou. E tudo online, né? Tudo 100% online. Então, tem toda uma metodologia, tem aulas gravadas, tem as análises ao vivo, tem várias aulas ao vivo, tem um monte de coisa. E era assim, então a gente abria a turma... A gente dava aulas ali de 3, 4 dias e no último dia abria para venda. E aí entravam os clientes e a gente dividia entre os consultores, que naquela época era eu e o Bruno, só. Depois entrou mais uma, que é a Bruna, e daí os clientes vinham pra gente, né? Nessa primeira turma, que era para eu pegar 3 clientes, eu já peguei 7. E aí eu fazia junto com o meu trabalho do suporte. E aí, nesse trabalho de suporte, tinha configurar o sistema e criar, né, um monte de coisa, criar métricas, porque a gente não tinha nada. A gente não tinha, por exemplo, indicadores de quantos clientes atendia por dia, qual que era o tempo de resposta, qual que era o tempo de solucionar problema, e tudo isso eu fui desenvolvendo lá dentro do suporte. Eu respondia os e-mails do suporte, eu respondia um e-mail
fingindo que eu era o Alex e fingindo que eu era o Renan, e os dois são pessoas completamente diferentes. Então eu tinha que incorporar a linguagem dos dois. Hoje é mais fácil com o GPT, né? Então, hoje, mas não ia ter... Hoje com a inteligência artificial já tá rodando isso. Total. E eu tinha que responder os meus clientes de consultoria. E aí, o que eu fazia? Eu dividia o meu dia, né? O meu horário ali. Então, de manhã eu respondia suporte, à tarde eu me focava nos clientes de consultoria. E assim foi. Mas o ano extremamente desafiador. Mas consegui, né? Consegui. E aí me tornei gerente de consultoria em 2020. Em 2022, eu me tornei gerente de sucesso e experiência do cliente. E aí, no final de 2023, eu assumi uma diretoria, que é a diretoria de operações, onde eu sou diretora da área de gestão de pessoas, de tecnologia e área financeira. Que legal. Então, a Analógica hoje é diretora de TI. Que legal. Mas o negócio é saber quem faz. Exatamente. Aí que estão os segredos. Se você sabe quem faz, metade do caminho tá andado. E falando de coisa nova, falando de tecnologia agora aí, vocês já estão utilizando inteligência artificial lá dentro da empresa? Muito. Mas em nível estratégico, tático ou operacional? Olha, em nível operacional e tático, bastante, né? Então, o ChatGPT é o nosso melhor amigo, né? A gente usa demais. Muitas automações a gente faz através de inteligência artificial. Para quê? Para a gente conseguir otimizar o tempo dos nossos consultores, porque hoje nós temos a consultoria financeira e nós temos a mentoria, que é o programa Máquina de Lucros, que é uma mentoria mais abrangente. Então, ali a gente vai para todas as áreas da gestão da empresa, né? Não só a área financeira, gestão de pessoas, marketing e vendas, processos e o financeiro também. E nós temos consultores que atendem os nossos clientes e pessoas, além delas terem uma capacidade produtiva limitada, obviamente, são caras, né? Sim. Então, e a gente também não pode, a gente não quer inchar a empresa, né? A ForBlue é uma empresa, assim, que a gente cresceu de uma forma enxuta, né? A gente foi conseguindo, porque como a gente sempre foi muito voltado para essa área de tecnologia, então, há muito tempo a gente vem desenvolvendo, né, sistemas e softwares e coisas que nos apoiam no nosso dia a dia. Mas o desenvolvimento que vocês fazem é o desenvolvimento interno, vocês não fazem, vocês não oferecem esses serviços para o cliente que vem de fora, né? A gente tem um software de gestão financeira que chama Yampa. Que é de gestão financeira, né? Então, é o que os nossos clientes usam e a gente vende também para fora. E é um software de inteligência financeira. É para o cliente acompanhar a empresa. Ele tem análise financeira ali dentro dele. Então, acabou o mês, ele faz a análise para o cliente, vai mostrando indicadores. A gente tem toda uma inteligência que nós fomos desenvolvendo, pela nossa experiência de indicadores para cada ramo de negócio, porque assim, um comércio, né? Então vamos pensar, uma loja de roupa de varejo é um comércio, uma loja de atacado é um comércio e e-commerce é um comércio. Só que os indicadores são muito diferentes para um e para outro, né? Então a margem de lucro de um atacado é de um varejo é outro, de e-commerce é outro. Sim. Margem de contribuição, tudo isso. E ao longo desses anos a gente foi desenvolvendo uma base de dados de acordo com a nossa experiência. E tudo isso está no software. Então você chega lá com a tua empresa, você vai dizendo o que é a tua empresa, ele já vai sugerir um plano de contas para você e tudo com inteligência artificial. Claro, os nossos desenvolvedores fazem tudo isso, né? A gente tem os desenvolvedores, todos internos, e chega no final do mês, ele diz como que tá a tua empresa, qual que é o gargalo, onde que tem que melhorar, propõe ações, né? Então, tudo isso. Legal. E é uma base de dados imensa, né? Mas esse é o Yampa, né? A ForBlue Educação, porque nós somos uma holding que tem a ForBlue Educação, que é toda essa parte de mentoria e consultoria, a ForTalents, que é voltada para treinamentos de colaboradores e gestão e tal, e líderes, né? E o Yampa, que é o software do financeiro. E então, lá na ForBlue, a gente usa muito inteligência artificial para construir aula, para construir material. Então, a gente produz muitos slides.
E o tanto que a gente produz, e apostilas, material de apoio para os nossos clientes, a gente faz muito evento presencial, que a gente entrega material de apoio e tal. Não tem gente que dê conta, né? Então, a gente tem uma área de conteúdo, mas que é muito apoiado na inteligência artificial. Legal. Então, vocês utilizam bastante já a IA nessa camada operacional, já tá a todo vapor. Muito. E na parte tática, a gente usa também. Então, muitas vezes, a gente está ali, assim, discutindo alguma coisa, né, mais estratégica, joga no... Por exemplo, esses dias nós fizemos o teste com o ChatGPT, que é o mais conhecido hoje, né, das pessoas. Né? Exatamente. A gente jogou a planilha no ChatGPT. O que você acha disso? Analisa isso. Era uma base de dados com informações dos nossos clientes, assim, motivos de churn, né, de cancelamento. Ele trouxe todo, com o nome e o e-mail do cliente, ele trouxe uma ação para cada caso. Nesse caso é bom você fazer isso. A gente tem um head de BI, né, o Business Intelligence, que é o Diego, e ele fez isso ali, sabe? Vou jogar a base de dados da equipe de produto, né, com os clientes que cancelaram e por que eles cancelaram. E aí, uma ação para cada um. Legal. Não, é incrível que você consegue fazer. Não, e um convite também para vocês jogarem isso para o nível estratégico total, né? Fazer a construção de gêmeo digital. Porque quando você começa a ter esse ponto de vista de partida, né, top-down mesmo, você consegue fazer com que esses agentes, né, que são essas IAs que estão utilizando, elas se reportem a uma grande IA, né? Aí, até o ponto de você conseguir ser um tomador de decisão também. Porque acaba muitas vezes quando a gente é executivo, dono, sócio, você às vezes tem muitas vezes construir a solução junto com o teu time, né? Sim. Aí quando você constrói a solução, você não tem o tempo, né? A energia que você para poder escolher a melhor, porque você vai querer fazer, eu acho que essa aqui é a melhor, mas você construiu só uma, né? Você pode jogar para IA, faz aí, eu quero pelo menos 4 opções, análise SWOT de cada uma e ela vai trazer para você. Olha que legal. Mas para isso tem que, não, você tem time para isso aí, mas estruturar, tem que estruturar muito bem a base da gestão de informação dentro da IA. Sim. Vocês usam hoje o GPT pago lá, o 4? Sim. Isso, mas é a versão de time, ou de Teams, ou é só a versão 4 de pessoa física normal? Não, é a de Teams. Legal. Justamente quando você tem esse conceito, você consegue já ir trabalhando nessa fase, né, da implantação da IA, que é do gêmeo digital. Porque a próxima é a de automação de 100%, né? Sim, exatamente. E como é que vocês estão vendo essa questão aí pro futuro? Olha, eu vou te falar que muita coisa a inteligência artificial corta caminho, né? Mas eu vejo ali, assim, que no que a gente entrega, né, pro cliente final, assim, é a pessoa, é o humano, né? Interface. É a interface, exatamente. Não tem como. Lógico que muitas funções a inteligência artificial vai engolir, né? Mas aquelas estratégicas não tem como, né? O relacionamento, falar, ir lá, Isso. pegar, abraçar, conversar, olhar no olho. Exato, sabe? Trocar uma ideia. A gente tem muito, porque o nosso cliente é o empreendedor. Então, é aquele cara que ele tá... Ele cuida do financeiro, ele cuida da parte de marketing, ele cuida da parte de vendas, ele cuida da gestão de pessoas, né? É ele ali. E essa pessoa tem muitas dores, né? Assim, muitos dramas ali para dividir com a gente. Então, muitas vezes a gente faz papel de psicólogo, né? A gente tem cliente que divide coisas assim muito íntimas com a gente. Tem briga de marido e mulher. Sabe, que veio o marido de um lado falar uma coisa, a mulher do outro. Às vezes, no meio de uma reunião, eles começam a brigar. Empresa familiar. Acontece isso. Os consultores contam. Às vezes, no meio de uma reunião, começa ali um fight entre o marido e a mulher e o consultor fica assim. Ainda bem que é online, né? Qualquer coisa, nossa, minha internet caiu. O cara só derruba, depois volta. Acontece. Não, mas acontece. É porque justamente foi é o nicho, né, de clientes que você pegou. São empresas... menores, empresas familiares, muitas vezes que o marido e a mulher, aqui no meu caso, eu trabalho com a minha esposa aqui.
né? Então, as tretas, às vezes, o Luiz escuta assim, e coloca o fone, né? Até parece. O cara trabalhando, você coloca o fone assim, né? Tipo, hein, não estou aqui, tô invisível, tô invisível. Ai, meu Deus. Sou uma inteligência, sou o Clodoaldo. Clonoaldo. Clonoaldo. Eu vou perguntar, Clonoaldo, eu quero que você. Eu tô até com a bateria fraca aqui, ó. Me conta uma coisa, Clonoaldo. Que sugestão que você dá para um consultor que ele tá dando uma consultoria numa empresa familiar? Essa empresa familiar tem o esposo, né? E a esposa estão na reunião e os dois começam a brigar. Eu queria saber, você é uma inteligência artificial. Que dica você daria para esse consultor sair dessa? Porque muitas vezes, né, a gente tá trabalhando, acontece uma coisa dessa. Você acabou de comentar que acontece. E é uma saia justa. E eu quero saber o que o Clonoaldo vai falar. Vamos ver. Essa é uma situação bem delicada. Um consultor que está lidando com um casal brigando em uma reunião de negócios, eu sugeriria o seguinte. Primeiro, mantenha a calma e a neutralidade. É importante não tomar partido. Em seguida, sugira uma pausa para que todos possam respirar e se acalmar um pouco. Durante essa pausa, converse separadamente com cada um para entender melhor os pontos de vista e tentar encontrar um terreno comum. Depois, ao retomar a reunião, reforce o foco nos objetivos comuns da empresa e como ambos podem contribuir para alcançar esses objetivos. Isso pode ajudar a redirecionar a energia da discussão para algo mais produtivo. E claro, lembre-os da importância de manter um ambiente profissional, mesmo sendo uma empresa familiar. A comunicação clara e respeitosa é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Olha aí, gente. Isso aqui é uma inteligência artificial já dando um conselho, né? Muito bom. E conselho bom. Não, essa não tinha para pensar nisso. Acontece. Terreno comum. Sabe Conversa que eu tive conversa com outro terreno comum, É. depois se discute isso aí, mas agora falar, vamos limitar aqui a cerca. Isso. Só nessa intersecção que a gente vai falar. O restante vocês resolvem depois. Exatamente. E tem que fazer, né? E o consultor, nessa hora, ele tem que ter muita firmeza, né? Porque é difícil você falar isso pro cliente, né? Ainda mais quando tá aqueles ânimos inflamados, né? Mas precisa falar, né? Olha, gente, vamos focar aqui no que a gente tem que decidir. Mas eu já tive cliente era uma empresa, o marido tocava a empresa, ela também ficou um tempão cuidando dos filhos, daí começou a trabalhar com o marido para fazer o financeiro. E o marido era aquele cara mais de vendas e tal, né? Nossa. Começou a dar confusão. Por quê? Porque ela viu como que era a vida real, né? E que as coisas não eram tão boas como ele pintava e como ela imaginava. E daí ela falou exatamente essas palavras. Leia, ele tá dando briga. Porque daí o que ela me falou um belo dia? Ela falou, eu vou sair da empresa. Porque senão o meu casamento vai acabar. Eu falei, como assim? Não, o meu casamento vai acabar. Porque a gente começou a brigar. Ele antes chegava em casa com um telefone novo, tudo bem. Ai, amor, mas a gente pode comprar? Pode, não, a empresa tá super bem. Hoje, eu sei que não tá. Então, ele quer trocar de carro, ele quer comprar um telefone, ele quer fazer não sei o quê, eu não deixo. E aí, começa a dar a confusão, né? E ela saiu realmente da empresa, não deixou de trabalhar, foi trabalhar no que ela fazia anteriormente de engravidar, não lembro agora o que era, mas era uma coisa completamente diferente da empresa, pra não acabar o casamento. É um ponto que eu trabalho bastante aqui com a minha esposa, a gente conversa muito, né? O diálogo, ele é o que vence. E a gente olha sempre, quando entra num impasse, que tem vários impasses assim, eu me coloco no lugar, olha, qual que é o meu perfil comportamental, né? Quem sou eu na fila pra pegar esse pão, né? Beleza, eu sou comunicador, tá? Sou executor, de planejamento, não é de nascença, mas eu tenho, né? Beleza, e minha esposa, o que ela é? Tá. Né? Daí ela também entende, fala, a gente tá se conversando agora nessa questão. Essa falha que a gente tá percebendo é porque eu e você, a gente não tá cobrindo. Então a gente não pode julgar um outro. Então a gente tem que realmente se esforçar. Então a gente nomeou uma pessoa, quem que vai olhar pra isso? Então é você que vai olhar isso? Então beleza. Então agora a gente vai avançar. Mas o que acontece? Não é nosso daquilo. Aí chega, começa de novo. Então, assim, ter esse diálogo e ter esse entendimento de quem a gente é de verdade. A gente começa realmente a entender e fala, peraí, vai caminhando junto. O que acontece muito é que falta conhecimento, falta clareza pra esses casais, né? Aí acaba realmente
apertando o botão do eject e indo embora. Nossa, e é complicado. E muitos dos nossos clientes, é esse o esquema, né, da empresa. Uma empresa familiar, às vezes é uma empresa que herdou da família, o pai começou aquele negócio, daí passou pro filho. Aí também tem esse conflito de gerações, porque o pai, ele não acredita No filho, não. na tecnologia, ele não acredita num Na inovação. software de gestão financeira, porque ele fazia tudo no caderninho e ele cresceu desse jeito. Ele construiu um império no caderninho, né? Só que hoje não é mais assim. E aí é muito difícil o filho conseguir colocar isso na cabeça do pai. Olha, pai, era assim, agora não é mais. E colocar políticas de gestão, sabe? É muito complicado. Às vezes o pai criou uma política muito paternalista com os funcionários, né? E aquilo prejudica o trabalho, porque daí aquela pessoa, ela não é eficiente para fazer aquilo, mas daí ele não quer mandar embora ou colocar em outra função porque criou aquele laço, porque foi o cara que me ajudou a criar a empresa, a crescer. Então, Não cresce, não vai. Aí começa esse conflito. E isso é muito comum em gestão, né? E as pequenas empresas, Rafa, isso é muito comum e muito... quem é pequeno e está crescendo tem que cuidar muito dessa parte da gestão financeira, sabe? Da gestão de pessoas. Porque... Da gestão financeira sempre, né? Mas a gestão de pessoas. Porque... A tendência, quando você vai crescendo, o que é? É você ir colocando pessoas nos cargos estratégicos, ali em liderança, em gerência. Aquela pessoa que começou com você. Aquela pessoa que era você e ele, né? Só que, às vezes, aquele cara é um ótimo vendedor, mas ele vai ser um péssimo líder, um péssimo gerente. Sim. Porque não é uma pessoa que sabe lidar com pessoas. E aí você perdeu um ótimo vendedor e você tem um péssimo gerente. E aí você vai fazer o quê? E aí você tem um problemão. Problemão. Isso é o que a gente mais vê. E muitas vezes a pessoa leva pro coração, né? E acaba não tendo coragem, né? De fazer a ação que tem que ser tomada. Exatamente. Realmente é um grande desafio. É um grande desafio. É um grande desafio. E hoje, né, dentro da ForBlue, né, você e outros sócios que entraram foram selecionados, né? Fomos. Foram selecionados. Então, você acha que você dá cobertura para que tipo de... Como é que eu chamo ali? De todas as competências necessárias ali pro negócio rodar. Qual que é a tua responsabilidade maior que você tá cumprindo ali dentro? É o financeiro. Financeiro. É o financeiro. A gestão financeira. E tem algum outro sócio que é teu par ali ou não? Não, só eu. Então você é o financeiro. Eu sou o financeiro. Você coloca a ordem na casa. Eu que falo sim, eu que falo não. Vai, não vai. Não, que legal. Então eles identificaram isso. E eles todos ali professores, mentores. Todos. De finanças. Mas tem a financeira. Tem. Porque o que acontece? A empresa foi crescendo e quando era o Alex e o Renan, os dois faziam consultoria, um cuidava do comercial, o outro do financeiro. O Renan sempre foi do financeiro, o Alex não tem nem senha do banco, o Alex não sabe nem a nossa conta, porque ele não é o cara do financeiro, né? E confia plenamente e tal. Só que foi se ramificando, né? Cada um foi indo para um lado ali. Hoje o Alex é o CEO da empresa e o Renan é o CMO. Então, ele cuida de toda a parte de marketing, né? E comercial. Então, a gente foi precisando colocar pessoas nesses papéis porque eles não conseguiam mais abraçar tudo. Então, a gente tinha uma CFO, né, que era a gerente ali, nossa gerente de financeiro, e ela foi para o Yampa, que é o nosso software, porque apesar de ser do mesmo grupo, são empresas separadas, tem outro CEO, tem tudo outro, São quantos né? clientes lá nesse software já? Ai, não sei te falar, mas é bastante, assim, é um software, quem entra não quer sair, porque é muito intuitivo, é muito fácil de usar. Legal. Né? Então, eles precisavam lá, né? Quando a gente fez a fusão das empresas, algumas áreas ficaram divididas entre ForBlue Educação e Yampa. E daí uma delas era o financeiro. Só que chegou um ponto que não dava mais, né? Não tem como fazer os dois, né? E daí ela foi para o Yampa. E daí foi esse momento que a gente deu uma mudada no organograma. Porque
eu não só assumi a gerência financeira, né? Como daí a gente criou essa diretoria de operações, a diretoria de produtos e a diretoria ali do Renan, que já era, né, essa parte. Ele tinha a diretoria de marketing, mas a parte comercial não estava 100% com ele. Então, ele ficou com toda essa parte. A área de produto, que daí pega as nossas mentorias, consultorias, o time de conteúdo, que é a diretoria de produtos, e a diretoria de operações, que é a minha. Então, pessoas, TI e financeiro. Legal. Que legal. Mas o financeiro, ele é o coração da empresa, no sentido de que, assim, você tem que vender, claro, né? Então, ter uma máquina ali de vendas, uma engrenagem que funcione, marketing, vendas, é fundamental. Você precisa também de pessoas, de ter cultura e talentos e tal. Também precisa de processo. Só que se você não tiver o financeiro, nada disso vai funcionar. Não. Porque você não contrata pessoas boas, você não tem dinheiro para investir em tráfego, né? E pra gente, o tráfego é a nossa vitrine, né? Não é que nem você passar ali na frente da loja. A nossa loja é a internet, né? A nossa vitrine é a internet. Você não contrata um bom gestor de tráfego, você não contrata uma boa gestora de pessoas, então você não contrata uma boa pessoa que cuide dos processos. Então, o financeiro é o coração, né? De toda a empresa. Que legal. E me conta uma coisa, agora, pro futuro, próximos 5, 10 anos, o que você tá pensando em fazer? Eu quero... Bom, ForBlue é a minha vida, né? É o presente, tá a ForBlue é sempre assim... eu não me vejo fora da ForBlue, então eu sempre estarei lá fazendo alguma coisa, né? Não sei se diretora de operação... Até quando, né? Quem sabe um dia CEO, enfim. Dali, conselho, né? É uma ideia que a gente tem de, no futuro, ter um conselho ali. Então, quem sabe seja um futuro para mim. Então, o meu futuro, a ForBlue, existe em todas as situações, mas eu quero cada vez mais partir para levar a minha mensagem para o mundo, sabe? Palestras e treinamentos, inspirando principalmente as pessoas com a minha história, porque é uma história inspiradora, né? Uma história que eu consegui, atenção, né? Eu consegui mudar completamente a minha vida em poucos anos, se a gente for pensar, né? E eu tive muito sucesso nessa trajetória, né? Foi uma trajetória muito desafiadora, né? Eu era ali a dona de casa, eu era a sombra do marido, eu ia nos jantares que ele era convidado, né? Coisas de negócio. Eu não sabia o que conversar com aquelas mulheres, eu não tinha assunto, porque eu não fazia parte daquele meio, né? Eu estava ali, mãe do Theo, essa era a minha profissão. Então, eu consegui ir mudando tudo isso, né? Continuo sendo a mãe do Theo, com toda a dedicação, né? Inclusive, eu falei pro Luiz, Luiz, é mais ou menos 1h, 1h30. Eu falei, então dá tempo de eu levar meu filho no treino. Porque daí, saindo daqui, eu pego ele em casa, vou levar ele no treino, que ele treina kickbox. Então, e hoje a minha vida é essa, né? Eu tenho esse ritmo super intenso de trabalho, não me vejo diminuindo o ritmo pelos próximos 15, 20 anos, assim, eu gosto muito, né? Mas eu quero cada vez mais dar palestras, né, e levar essa mensagem, porque eu recebo muitos depoimentos, sabe? Toda vez que eu subo no palco, que eu conto a minha história, nossa, o que eu tenho, assim, sabe, de retorno, me inspira cada vez mais e mais e mais para fazer isso. E você tem alguma mentoria, alguma coisa que você faz também, seguindo nessa linha de desenvolvimento pessoal? Não, eu tenho na ForBlue, né, as nossas mentorias lá, eu não tenho nem tempo hoje, né, então o meu negócio é mais as palestras mesmo, mas eu tenho muita vontade de fazer uma mentoria voltada para mulheres, sabe, é um projeto que eu tinha no comecinho da pandemia, sabe, já estava, inclusive, todo estruturado, já tinha ali todo o escopo dele pronto, né? Era uma mentoria que eu ia fazer junto com uma amiga minha, que também é uma grande mulher e também tem uma história muito bacana. E aí veio a pandemia. Parou tudo, né?
Quando a gente foi saindo, né, de toda aquela bolha da pandemia, eu já estava muito engajada nessa coisa de palestra e esses novos desafios na ForBlue, então eu deixei meio de lado. Mas cada vez mais as pessoas me pedem, né? E eu vejo que eu preciso fazer voltado para o público feminino mesmo, né? Porque o empreendedor eu faço através da ForBlue. Né? Mas a mulher, né, tanto a empreendedora como a mulher mesmo que está ali, CLT, numa empresa, ela também tem que conciliar. Né? Ela também tem que ter essa vida. E eu não sou, sabe, Rafa, eu já fui muito disso de você equilibrar os pratinhos. Hoje eu não sou mais. Né? Hoje eu sei que não dá. Você tem ali que, momentos da tua vida, priorizar certas coisas, né? Então, por exemplo, eu viajo muito. Naquela semana da minha viagem, a minha prioridade é a viagem, é a palestra que eu vou dar, é o treinamento que eu vou dar enfim, né? É isso. E aí, o meu filho não fica de lado, porque eu deixo ele amparado, né? Ancorado de todos os lados, mas eu não tô com ele. Dá uma olhada na bolota da câmera lá, manda um beijo pro meninão. Beijo, meu amor. Tá com quantos anos? Tá com 13. 13? 13 anos. Que legal. Maior do que eu, já tá falando com uma voz assim. Ô mãe, vai engrossa, fina. E ele é a minha vida, né? Tudo gira em torno dele, mas tem que ter as prioridades. Né? E eu consigo fazer isso priorizando e organizando meu tempo, né? Que isso é uma das coisas, quando eu dou essa palestra, né, que eu conto a minha história e vou falando sobre esses obstáculos que a gente se impõe, eu falo muito da falta de tempo. As pessoas falam muito que não tem tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, assim, eu preciso estudar tal coisa, não tenho tempo. Eu preciso fazer uma mentoria. Ah, não tenho tempo. Eu preciso fazer um treinamento, entrar numa consultoria. A gente escuta isso muito dos nossos clientes, né? Mas você tem tempo, que você não tem a prioridade. Sim. Porque todos nós temos 24 horas. E por que tem alguns que fazem tanto e outros não fazem nada? Exato. É prioridade. E eu aprendi a fazer isso. Porque eu fui obrigada, né? Antes eu tinha o marido para dividir. Hoje sou eu para fazer mercado, que eu detesto. Sou eu para levar e buscar na escola. Eu revezo com a minha anja da guarda, Gisele, que é minha vizinha. Eu levo e ela busca. Mas eu levo, né? Eu tenho que ver tarefa, eu tenho que comprar roupa porque ficou pequena, eu tenho que levar ou cortar o cabelo. E eu tenho a minha vida, eu malho todo dia, eu adoro. Então, assim, o meu dia não começa sem café preto e sem exercício. Sem exercício. Eu adoro. Fica a grande dica aí. É isso aí, gente, fica a dica. Café preto e treinamento. E aí eu começo o meu dia. E aí cada dia é uma coisa, né? Então, hoje eu tô aqui, né? Semana passada eu tava em Londrina, na retrasada eu tava em Ribeirão Preto. Passei uns 20 dias de férias com o Theo em Nova York. Antes disso, tava em São Paulo. Então, né? Então, a falta de tempo não é uma desculpa, né? É uma falta de prioridade. Falta de gestão. Exatamente, falta de gestão. E agora, se pudesse deixar uma mensagem, tudo que a gente conversou aqui hoje, a gente pudesse condensar tudo em uma frase para essa mulherada aí que tá buscando voltar pro mercado de trabalho e para os nossos queridos os homens aí também que estão tudo perdido. Os homens que têm que apoiar suas mulheres, né? Porque primeiro os homens têm que apoiar as mulheres, sempre, né? Tem que acreditar. Eu tive esse grande apoiador, esse grande companheiro, né? O meu marido sempre me apoiou. E eu venho de uma família, assim. O meu pai, ele é o meu fã número 0, sabe? Meu pai é meu fã, o meu irmão, os meus tios eram assim, sabe? Então, nós somos de uma família que impulsiona as pessoas. Você atraiu, então? Exatamente. E aí eu casei com um cara que era também essa catapulta, né? Vai. E ele brincava, ele falava assim, eu quero que você ganhe muito mais dinheiro que eu, porque daí eu vou parar de trabalhar. Aí, que legal. E a mensagem que eu deixo faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. É isso. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Que legal. E me conta uma coisa, tem alguma pergunta que eu não fiz aqui que você gostaria de responder?
Acho que não. Porque às vezes a pessoa vem assim, eu queria falar, vou lá e quero falar sobre isso. Às vezes a pessoa não fala, eu falo, tem uma pergunta que eu não fiz? Não, acho que eu falei tudo, Porque aqui no Inova Podcast, como é inovação, não dá pra gente fazer com roteiro, né? Tem que ser sem roteiro, né? Temos que Mas inovar. assim que é gostoso. Exato, vai conversando. E olha que legal, cravado, 1 hora. Olha só. Olha ali. Meu Deus, e ó, voou. Voou. Né? Querida, gratidão pela conversa de hoje. Muito. Foi muito legal. E sucesso na ForBlue. Pra nós, né? Sucesso pra nós. nessas palestras. E sábado, Estarei lá. você vai estar lá? Vou estar lá. Você vai ver a bagunça que vai acontecer, então. Tô super. Vai. Vai. Ele vai. E não só ele. Ai, meu Vai uma Deus. tropa. É uma tropa. Meus queridos, se você quer entender como implantar inteligência artificial na sua vida, no seu negócio, não deixe de acompanhar o Inova Podcast, porque aqui a gente vai trazer convidados especiais que vão contar um pouquinho da história, dessas histórias maravilhosas, né, da vida, mas também como que eles estão tocando a vida com a inteligência artificial. A Leia, ela utiliza bastante IA lá, operacional, para desenrolar as coisas, tático também, e se você não tá usando é porque você tá perdendo tempo, e fica esperto, não é verdade? Isso aí. Beijo no coração de vocês, até o próximo episódio e tchau, tchau. Leia. Massa, adorei. Gratidão. Muito bom. E é isso aí.